Essa é a verdade. Vivemos em um mundo complicado hoje em dia, ainda mais no campo das ideias, dos pensamentos, das filosofias, dos argumentos e do tal politicamente correto. Misericórdia, tudo virou relativo. As pessoas têm respostas na ponta da língua para qualquer assunto que vamos tratar com elas. Ninguém está aberto a aprender. Os corações têm ficado endurecidos, cada um tem uma doutrina para si, são cheios de achismos, cheios de ideias e de ideologias. E o pior é que pensam como alguns que o influenciaram, não se abrem para o novo, colocam uma parede em suas mentes e em seus corações de tal forma que o conhecimento verdadeiro não lhes chega nem mesmo aos olhos, quem dirá aos corações. O Senhor Jesus ensinou algo muito célebre aos seus discípulos a respeito da sua própria pessoa, que pode nos ajudar a descobrirmos a verdade e andarmos na verdade e termos um caminho correto a seguir. E é sobre isso que nós vamos falar em nossa devocional de hoje. Muito bom dia para você, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Clodoaldo e essa será mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. A devocional de hoje terá o tema do seguinte: essa é a verdade. O texto bíblico está em João, capítulo 14, os versículos 5 a 6. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos e irmãs, aqui em João capítulo 14, podemos ver os últimos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. Esses ensinamentos vão até o capítulo 17. Jesus estava falando com eles a respeito de sua morte e o porquê haveria de morrer, pois todos precisavam de salvação. Todos precisavam ser salvos da condenação eterna que veio ao mundo através da desobediência de Adão e Eva, e que agora precisavam reconquistar o direito de estar na presença de Deus. E isso só seria possível através da morte sacrificial de Jesus, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Jesus então disse para eles não ficarem perturbados com a notícia da sua morte, pois o Senhor Jesus iria preparar lugar, preparar uma morada para eles no céu, e todos deveriam estar atentos a este caminho. Jesus, ainda no capítulo 14, começou a lhes ensinar a respeito da presença do Espírito Santo que estaria para sempre com eles, tirando-lhes o medo, colocando palavras e convicções da verdade em seus corações. O Espírito Santo não os deixaria com o sentimento de serem órfãos. Jesus iria para o Pai, mas eles iriam enviar o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para habitar dentro de todos aqueles que reconheceram e obedeceram às palavras do Filho de Deus. Mas na primeira parte, onde Jesus estava dizendo que iria voltar para o Pai e que eles deveriam ficar firmes neste caminho, um de seus discípulos, chamado Tomé, que era um homem muito racional, fez-lhe uma pergunta que trouxe uma resposta poderosa. Tomé perguntou assim: como podemos saber o caminho? Foi então que Jesus respondeu o que lemos no início da devocional: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa resposta, irmãos, é que nos traz luz, é que nos traz a verdade. O mundo hoje diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Toda religião é boa e saudável. A verdade é relativa, depende de quem está falando e o ambiente que se está vivendo. Podemos encontrar vida em tudo, assim diz o mundo, né? Nos animais, na natureza e muitas outras bobagens que a gente ouve por aí. Por conta disso, fica todo mundo confuso, cada um se firmando naquilo que acha bonito e coerente com seus pensamentos. E quem pensa que sabe tudo,
acaba não sabendo nada. Quem segue a tudo acaba ficando sem personalidade e não segue a nada, na verdade, a não ser a si mesmo. Aí então é que mora o perigo. Se ficarmos envolvidos em tantos pensamentos e em tantas coisas que dizem ser a verdade, vamos ficar perdidos, vamos ficar impedidos de realmente enxergarmos a verdade, de realmente andarmos no caminho certo e desfrutarmos da vida que tanto queremos, almejamos e precisamos. Repare que Jesus foi enfático. Ele não disse assim, eu sou um dos caminhos, eu sou uma das verdades. Não, não. Ele disse com os artigos definidos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Observe ainda que ele finalizou nessa frase, ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, não tem essa que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Que todas as religiões são boas para a vida espiritual. Não, não, não. Que tudo gera vida. Isso é mentira, irmãos. O verdadeiro caminho, a verdadeira religião, a pura verdade e a maravilha da vida estão somente em Cristo Jesus. E só entende isso quem tem os seus olhos espirituais e seus corações abertos pelo Espírito Santo de Deus. Não caia nessas mentiras desse mundo tenebroso que sempre tenta nos afastar de Deus e tenta com mentiras. Porque foi assim desde o primeiro pecado, quando Satanás tentou a Eva. Ele conquistou o coração dela com uma falazinha bonitinha e mentirosa, que trouxe todos esses problemas que temos hoje, advindos do pecado. Amém? Que Deus nos livre dessas mentiras sorrateiras que só fazem nos afastar da verdade. Em nome de Jesus. Vamos orar e que você possa conhecer a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a verdade, nós somos direcionados a Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém, irmãos? Então, vamos orar e vamos buscar a face do Senhor e que Deus possa assim nos ajudar. Depois a gente vai fazer aquele momento de intercessão. Orem comigo, Senhor, nosso Deus e Pai. Muito obrigado por essa palavra tão maravilhosa, Jesus. É uma palavra que ecoa aos nossos ouvidos até hoje. O Senhor dizendo que é o caminho, a verdade e a vida. Quantas pessoas hoje há que estão perdidas, pessoas que não sabem direito o que fazer, não sabem o que pensar, estão confusos com relação à religião, com relação a ideias, ideologias, mas Deus, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós podemos ver tudo o que o Senhor nos ensina de melhor sobre a moral, os bons costumes, o amor ao próximo, sobre família, ó Deus, sobre vida sexual, sobre vida sentimental, tudo está na palavra, que é o nosso manual de vida, meu Pai. Então, Jesus, que nós possamos nos direcionar ao Senhor, não ficar correndo atrás de mentiras e baboseiras que esse mundo anda falando e influenciando as pessoas, que nós possamos olhar para o Senhor, olhar para Ti, ó Deus Pai, e entender que só o Senhor é a verdade e é só o Teu Espírito Santo que pode nos revelar isso. Ah, Espírito Santo, abre o entendimento do meu irmão e da minha irmã, abre o entendimento de cada um de nós para a gente realmente conhecer a Sua verdade, porque a Sua verdade é o que nos importa e é o que nos interessa. Se o meu irmão e a minha irmã ainda não descobriram isso, que o Senhor possa lhes revelar e lhes mostrar essa maravilhosa verdade que é o próprio Senhor Jesus. Assim nós oramos em Teu nome, Jesus. E Pai, agora nós vamos até o Senhor fazer o nosso momento de intercessão. Intercedemos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão abatidos, quem sabe, ó Deus, com problemas no seu casamento, separados, divorciados. Intercedemos por aqueles que abandonaram o seu lar, pelos filhos
meu Deus, que saíram de casa, por aqueles, Deus, que por força maior tiveram que sair para trabalhar, ou para casar, ou Senhor, ou para fazer um passeio, que o Senhor possa ajudar e abençoar, para que eles estejam guardados e fortalecidos no Senhor. Mas se por acaso foi uma ideia maligna, foi uma ideia do diabo tirar essa pessoa do convívio familiar, que o Senhor repreenda essas forças e traga teu filho e tua filha de volta. Oramos, Pai, por aqueles, Deus, que estão em apertos financeiros, seja uma pessoa comum, Pai, ou de repente um empresário, ou Deus, em nome de Jesus, às vezes acontecem tantas coisas para perturbar a cabeça da pessoa, não é, Jesus? E elas ficam desnorteadas, elas ficam sem direção. Por favor, que o Senhor seja o caminho, Deus, para essa pessoa. Ilumina, ó Deus, dá luz às decisões que essa pessoa vai tomar. Oramos por aqueles que têm clamado, pedido ao Senhor. Tem alguns irmãos nos fazendo pedidos de oração aí pelo YouTube, Pai, pedindo cura, pedindo libertação, pedindo, ó Deus, emprego, pedindo, Senhor, ó Deus, a restauração da família, que o Senhor possa ajudar. Em nome de Jesus, Pai, atende o clamor, a oração dos seus filhos e filhas. Ó Senhor Deus, oramos por aqueles, meu Pai, que estão precisando casar, estão precisando de um relacionamento sincero, firme e abençoado, segundo a sua vontade. Oramos, ó Deus, por aqueles que já vão casar, Pai, estão noivos, por aqueles que ainda estão namorando, que eles tenham caráter e integridade e possam ser servos do Senhor, buscar o teu reino em primeiro lugar, serem santos no namoro, meu Pai, e assim honrarem o casamento. Ó Jesus, oramos por aqueles que estão querendo ter filhos, por essa mulher, por esse homem que tem algum problema de esterilidade, que o Senhor possa ajudar, possa abençoar, por essa família que perdeu um ente querido, o filho que perdeu o pai ou a mãe. Ó Deus, os pais que perderam um filho, misericórdia, isso é muito triste, mas que o Senhor esteja guardando e livrando de todo o mal. Senhor, oramos por aqueles dos nossos lares, do nosso convívio, que ainda não aceitaram a Jesus. Ó Senhor, que Tu possas curar, libertar essas pessoas, abrir-lhes o entendimento, para que eles, ó Pai, então creiam que só o Senhor é Deus, que só o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ah, Jesus, oramos, ó Pai, pelo nosso país, pelos nossos governantes, que a graça do Senhor seja sobre a nossa terra. Oramos, meu Pai, pelos líderes religiosos, meu Deus. Oramos por aqueles que têm influenciado essa geração aí pela internet. Ó Deus, que o Senhor não deixe o maligno prevalecer, mas que teus filhos tenham senso crítico e olhem tudo pela palavra do Senhor, para que possam aprender dela e crescer na verdade, ó Deus, que está em Ti. É a nossa oração nesta manhã, pedindo ao Senhor a sua graça, um dia muito abençoado, Senhor, com muita saúde, com muita provisão e prosperidade vindas do Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós Te agradecemos e assim, Pai, ó Deus, fazemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Olha, palavra abençoada para você poder compartilhar, principalmente com aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Faça isso, seja um evangelista, compartilhe a palavra e diga para a pessoa, olha, Deus tem uma palavra para você hoje e o Senhor vai falar com ela de forma profunda. Tá bom? Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Não esqueça de curtir e de se inscrever nos nossos canais aí, tá bom? Seguir a gente também lá no Facebook e no Instagram. Um grande abraço para você mais uma vez. Deus te abençoe. Tenham todos vocês um lindo e maravilhoso dia. E eu quero desejar a todos vocês, meus irmãos, a paz do